Marketing, the podcast. Pessoal, vamos lá, Bruno aqui novamente na Digitalks Indie Summit 2025. Gente, o que eu tô aprendendo aqui na Digitalks, falando com grandes mentes que sabem muito mais que o seu host, desculpa a inteligência limitada, tô roubando isso de vocês, tô parafraseando, mandem os royalties, tá? Então, no final das contas, é muito mais inteligentes que o host de vocês e eu tô aprendendo 1000%. Eu acho que se eu fizesse uma faculdade, eu não aprenderia quanto tô aprendendo no podcast só nesses 2 dias. E que prazer estar aqui com o Fernando, cofundador, né, da Amplify, certo? Certo. E também inovação, head de inovação da Amplify também? Eu sou CEO da Amplify, trabalho com inovação basicamente há 30 anos já, sou da velha guarda. Cara que conheceu a IA antes da IA virar mainstream. Mais ou menos, né? Projetos aí com a IBM, com o Watson aí, foi pioneiro aí. Fernando, muito bem-vindo ao Marketing The Podcast. Legal, cara. Obrigado, Bruno, pelo convite. Cara, aqui o Marketing The Podcast é uma promessa de descomplicar o marketing e os temas de marketing, né? Então a gente fala, olha, vamos lá, tem muita audiência que são muitos estudantes de comunicação, a gente tem muitos empresários, tem diretores de venda, CMOs que acompanham a gente, né? Cara, quem é o Fernando sem o crachá? Putz, Fernando, acho que eu falo até isso em palestra workshop, eu acho que é um cara muito curioso, desde sempre, né? Que sempre entendeu o que acontecia por trás das coisas, os porquês, e eu acho que a curiosidade é o principal fator que me trouxe até aqui, né? Sempre fui empreendedor serial, muitas coisas deram certo, mas muitas coisas deram errado, mas acho que essa jornada minha da curiosidade foi o que me trouxe aqui. Eu sempre conto um episódio que acho que caracteriza bem quem eu sou, né? Quando jogar no meio do nada, eu vou dar um jeito, vou me virar, vou me conectar com alguém, vou... O empreendedor raiz, né? Total. Bootstrap, sempre fui bootstrap. E aí eu conto uma historinha que é o seguinte, eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos e fui para lá para jogar futebol. E assim, eu sou um cara que sou engenheiro agrônomo. Torcedor de qual time? São Paulo, né, e 15 de Piracicaba. Tá, beleza. Só não é mais flamenguista que o Bruno aqui, porque eu sou palmeirense, eu tô sofrendo aqui nesse podcast. Não vou. Quem sou eu para zoar os outros? Né? Ultimamente eu tô quietinho. Há muitos anos eu tô quietinho. Mas, então fui para lá, joguei futebol, era meu sonho, só que eu programo desde os 14 anos. Então eu tô com 53, então conheço já toda essa parte de informática, digamos assim, há muito tempo. E aí eu estava lá numa entrevista de emprego em Los Angeles, era um cara recém-saído da Disney. Eu tinha acabado de entender o que ia ser internet, estou falando de 96, tá? Perfeito. Eu comecei a fazer site em 95. Internet de escada. Eu fiz projetos com o Mandic, pra você ter uma ideia, BBS. Caramba. Faz tempo, antes de ir para os Estados Unidos. E aí, tô lá, o cara, por que eu deveria te contratar, né? Porque brasileiro não tem fama de ser um cara de inovação. E realmente não, né, gente? Era, né, futebol e samba. Sim. Porque aqui na minha equipe e tal, só quero pessoas com inovação, que entendam as mudanças da internet e tal. E eu lá, imagina se eu falo, por que eu deveria te contratar? E eu assim, imagina, vir aqui jogar bola, o cara já me mandava embora, né? Mas eu queria muito trabalhar com internet, porque ele era uma agência. E a primeira resposta que veio na cabeça, eu falei, cara, você pode, realmente o Brasil não é um país com características de inovação, não era, né? Sim, não era, hoje já é mais, hoje, né, um exponencial de inovação. Eu digo que é top 5, fácil. E aí eu falei para ele, você vai contratar uma das pessoas mais curiosas que você já conheceu na sua vida. Aí ele olhou assim para mim e falou, gosto disso. Enquanto os outros dormem, eu mantenho curioso. Que até o título da minha palestra, eu esperei 30 anos para falar sobre enquanto você dormia, o mundo mudou. Dormia com IA. Sim. Então é um pouco disso, eu sempre fui atrás de resposta, eu não sei, eu vou achar quem sabe, né? Sempre gosto muito de aprender, eu falo que antes de tudo, quem é o Fernando é o eterno estudante, cara. E você sabe que eu dei uma palestra junto a 2 C-Levels, né? Eu fiz um contraste na palestra. Eu trouxe um C-Level com passagem pela Vale e um C-Level, o C-Level da Deskify. Tá. Então eu conectei os dois e falei, cara, ó, C-Level startup, C-Level tradicional. E a gente falando de educação corporativa. No final da palestra, qual que foi o tema? Seja curioso, aprenda e ensine. É justamente o que você está falando para nossa audiência agora. Tem uma coisa que eu falo, ainda mais como audiência de marketing, e eu acho que marketing tem uma das grandes ferramentas na mão, que é a criatividade. Tá. Né? São coisas que dá para ensinar, mas assim, você tem que estudar muito, ligar muito ponto, né? Bater muito cabeça e tal. E o que eu acho que eu insisto de novo na palavra jornada da curiosidade, que você começa curioso, você testa, experimenta lá, inova, mas no final você faz isso para se tornar uma pessoa mais criativa.
Sim. E essa é a parte importante, porque com todo esse avanço da IA, o que vai sobrar para a gente no futuro próximo ainda? Que a gente tenha ser pessoas criativas e tomar boas decisões. E aí é uma coisa que me chamou a atenção. Eu fiz um grande estudo sobre a SXSW. Tá? E quando eu vi um pouquinho sobre a SXSW, eu trouxe o pessoal da UMAP, trouxe o Chris Bock da UMAP, a gente foi bater um papo sobre isso. Todo mundo foi para a SXSW para ouvir falar de IA e falar, vão acabar os humanos. Agora, tipo, tudo é IA, só alguns vão ganhar dinheiro, caos total, vai ser o Tron. Sendo um nerd, né? Porque eu sou um nerd. Então, assim, vai ser o Tron. E viram que não. Na verdade, a IA estava sendo moldada para, consequentemente, primeiro ponto era a psicologia. Era poder ajudar o humano a ter a saúde mental de operacionar o seu trabalho. Faz sentido para vocês, Fernando? Sim e não. Eu falei, né, sou amigo e sócio do Walter Long há muito tempo e a gente faz vários painéis de inovação. E teve um dia eu tive uma discussão com ele e falei, Walter, hoje eu vou ter que discordar, né, porque ele sempre fala, o Walter é um cara assim, das pessoas mais cultas, né, que eu conheço, inteligente, estudioso, sabe, storyteller, e ele fala que a IA veio para desenvolver a nossa humanidade. E onde que eu discordo? Porque assim, toda a tecnologia promete isso, desde um controle remoto, agora que vai ter carro, você vai sobrar mais tempo para você, porque sei quando você andava a pé, é mentira, porque essa já é incorporada no dia a dia rapidinho, então a IA não vai fazer sobrar mais tempo para a gente. Sim. Eu discordo, né, do ponto de vista, porque toda inovação, toda tecnologia promete isso, facilitar o nosso tempo. A Revolução Industrial mudou alguma coisa no tempo das pessoas? Não, só entrou na rotina. Então assim, a gente absorve rapidamente. O que eu acho que é a grande vantagem da IA, e aí concordando com ele, a gente vai usar o nosso tempo para coisas melhores. Sim. Não faz como já assumiu, o cobrador, toda aquela história que todo mundo já não aguenta mais falar, mas é um pouco disso. Eu acho que a IA não vai roubar os empregos, ela vai transformar a nossa rotina, nosso dia a dia, as nossas funções. Né? Porque não é possível. E pode ser que eu seja transformado 100%, eu fazia, cara, essa sua rotina realmente talvez suma. Sim. Mas o seu conhecimento, a sua bagagem, o seu repertório, você vai ter que utilizar para coisas mais importantes, mais interessantes. Mas eu não acho que vai sobrar tempo, porque nunca sobra. Nunca sobra. Que vai potencializar no final a questão estratégica, né, Fran? Sim. A gente tem tempo para parar para pensar, a gente acaba dando consultoria para várias empresas, ajudando. Lá de trás, essa transformação digital vem acontecendo há muito tempo, a IA só vem acelerar, mas é um pouco disso. Está todo mundo estou na correria. As pessoas não conseguem parar para estudar, para aprender algo novo, para rever um processo, para pensar num planejamento estratégico que vai economizar tempo, vai dar melhores resultados. Sim. É meio que surreal. Eu falei, Bruno, vamos parar para estudar. Não tenho tempo. Não, mas isso daqui que você parar uma horinha, vai te economizar tempo o resto da vida. Isso é um problema que eu vejo direto. Em equipes que eu treinei muitas equipes de marketing. Então, às vezes eu tô andando por evento, Bruno, tal, e eu vejo 8D Hubify, vejo, pessoal, toda a equipe que eu treinei estão lá. E aí eu começo a ouvir bastante isso. Não, tô ganhando dinheiro, isso, aquilo, que eu não sei o quê, mas eu não tenho tempo, tenho que ganhar dinheiro. Eu falo, opa, peraí, você não tem tempo para você separar um tempinho ali para você estudar e melhorar, porque as coisas evoluem muito. A gente estava com o Pedro Daniel ontem aqui, falando de IA, inclusive, e falou, poxa, qual que é a evolução, o que a IA está fazendo com o mercado? Está dando mais tempo. Mas mais tempo e o pessoal está sendo sem tempo. E aí você não tem tempo para você aprender, porque as coisas evoluem todos os dias e você precisa todos os dias aprender uma coisa nova. Até ontem, para mim, o Claudio Sonet era a melhor IA que tinha. Hoje já é o Gemini 3. Amanhã ou daqui uma hora. Passa, vai, é tudo. E aí tem um ponto, né, Fernando, que eu queria ouvir de você. Recentemente saiu uma notícia sobre aquele analista financeiro do filme A Grande Aposta, né? Que previu aquele mercado imobiliário, a bolha do mercado imobiliário, falou agora sobre a depreciação dos chips da NVIDIA, né? Que ninguém previu isso, que se uma bolha vai estourar, muita gente vai quebrar. Como você vê isso? Eu tenho as minhas análises sobre isso, mas eu quero saber de um especialista sobre isso. Eu acho que como todo mercado, primeiro realmente tem esse hype, essa bolha vai se formando em tudo, né? Porque quando tem algo que cresce de forma exponencial, seja, por exemplo, o setor imobiliário, é que assim, tem muita falcatrua, falta de legislação, então assim, porque passa por humano. Esse é o grande problema. O problema nunca vai ser a IA, nunca vai ser a tecnologia. É quem opera, né? A tecnologia vem com a bênção e com a maldição. Você pode usar para o bem e alguém vai usar para o mal. E quando a gente fala dessa bolha de IA, é o que acontece no mercado. Quando algo pega muito hype, não vamos muito longe. Pega o exemplo da Amazon. Ele conscientemente, ele sabia que ele ia dar prejuízo.
mas ele sabia que ele ia investir e uma hora ele vai ser tão eficiente e tão maior, tão melhor tal, que ele meio que quase que domina o mercado. Então eu acho que às vezes isso daqui, porque hoje tem muito player, muita gente investindo, daqui a pouco a gente monta um negócio de IA, vem dinheiro, não vem tão fácil como vinha no tempo das startups, mas chega uma hora, como qualquer segmento, não vai caber muito player. Porque para manter, para pagar essa conta, é investimento alto. E como ninguém ainda sabe quem que vai dominar, onde que vai parar, e ninguém quer ficar de fora, você pega esses grandes fundos, o cara vai colocando grana. Chega uma hora que ele fala, opa, daqui a pouco aqui some, porque assim, é um burning cash absurdo. Sim. Então, na minha visão, essa conta vai fechar para poucos players, para poucos, como acontece em qualquer setor. Às vezes assim, não, dá para ter 50 marcas de carro, até dá dando tempo, vem diminuindo, vai se consolidando os grupos. Sim. Porque não tem custos, no caso de IA, de hardware, de infra, de pessoas, de talentos, às vezes não dá para ficar pagando salário milionário para todo mundo o tempo todo durante infinito. Sim. Então, eu acho que a hora que consolida o negócio para de pé. Fica ali quem realmente se atualizou, quem realmente tem ali a sua base, né? Uma coisa legal também, Fernando, a gente vai seguindo aqui, eu sei que seu tempo também é reduzido, então é importante a gente seguir para isso, mas eu preciso saber e te perguntar, tem uma coisa que eu defendo muito, há muito tempo, eu não vou falar de centro de custos compartilhados, centro de serviços compartilhados, CSC, não vou falar disso, mas eu vou falar de 3 coisas que eu acho que uma empresa precisa. Eu defendo o tech, a gente tem o tech aí que todo dia muda, a empresa que não tem tech hoje já está para trás ou contrata de terceiro. Tem ali a comunicação, marketing, publicidade que tem que acompanhar isso e a venda que tem que acompanhar. Esses 3 setores são fundamentais em qualquer empresa hoje em dia. E a gente está no evento, está na Digitalx, né? 2025, Digitalx Indie Summit 2025. Quando você vem para um evento desse, você é um empreendedor serial, né? Há muito tempo, um cara de muito sucesso no mercado e que tem voz do mercado também que fala sobre tendências. Quando você fala disso, quando você vem num evento desse, o que te interessa? O que você quer ver? O que faz diferença para você? Eu acho que você pegou os 3 temas que me interessam, de verdade. Por quê? Marketing, a gente fala muito, pode falar o que for, marketing, tal, né? Tem, como todo setor, como vendedor também, eu sou um cara que me conecto muito com a área comercial, né? Porque, na verdade, você está pensando em produto, mas você tem que vender. Sim. Desde vender a ideia, fazer pitch, vender o produto, demonstrar, falar, eu continuo fazendo isso, porque eu adoro, eu sou apaixonado por vendas. Por quê? Eu sou muito mais para resolver essa dor do cliente, aquela história toda. Mas o marketing assim, continua sendo super importante. Inclusive ontem eu estava no evento lá da Traction, da Comp, e estava a pessoa de marketing falando, como é que eu funil tuas técnicas que eles usam? Puta, sempre tem algo novo, assim, puta, como é que eu faço para atrair o cliente? Mas a palavra mais importante é marketing. Como é que marketing dá retorno? Porque marketing por marketing a gente pode discutir um monte de coisa aqui, né? Vocês são especialistas, eu sou um curioso aqui, né? De novo usando a palavra curioso. Mas assim, e a hora que você tem todo um planejamento, você vê como é que o cliente define o persona, quais são os canais, né? Você tem 20, 30 canais que você pode atrair, tal. A hora que você vê com o marketing bem executado, bem feito, ele vem e conta um case, você fala, caramba, que... sabe, para mim isso é bacana, eu gosto disso. Quando pessoas contam um case bem feito, como é que eles planejaram, pensaram, as ferramentas, como é que usou, essa visão de marketing, isso me atrai muito. Aí chegou o lead, jogou lá para o vendedor, e aí também é outro assunto e tal. O único que eu gosto muito, e são assim, continuam essenciais e cada vez mais tem que, obviamente, trabalhar em conjunto. Quando você fala de tech, sempre foi uma espinha dorsal em qualquer empresa, mas eu acho que essa parte de tech hoje está meio que transferindo, saindo da responsabilidade do pessoal de TI e dos CTOs, indo para as pessoas. Sim. Por quê? Eu posso falar que nos últimos 2 anos, as pessoas ainda estão esperando alguém de TI bater na porta e falar, deixa eu te ensinar uma ferramenta. Sim. E hoje a IA facilitou demais. E a democratização do ensino é grande. É isso. Então, assim, você tem YouTube com conteúdo de tudo. Sim. De tudo. Ferramenta de tudo. Você entra no There's an AI for That, o portal deve ter 38 mil ferramentas. Então, assim, você tem tudo na mão e você ainda fica sentado, você senta a bunda esperando alguém te falar o que você deve fazer. E aí, outras coisas, né, que eu discuto e concordo com o Walter, sim. Porque as pessoas pensam, não, mas daqui é uma decisão da pessoa ou da empresa? Eu falei, cara, a decisão de CPF. Sim. A empresa, o CNPJ, tem que te dar o ambiente, uma diretriz do que pode, o que não pode, sobre ética, governança e tal. Mas se as pessoas não forem curiosas, não forem atrás e entender que hoje a tecnologia, como você falou, democratizou e qualquer pessoa pode saber, não que ela vai se tornar um especialista, por isso que eu falo, meu último tema é o profissional nexialista, né? Que é o que vai estar no currículo em breve das pessoas, não um especialista nem generalista, um profissional nexialista.
acabou, você vai ficar para trás. Porque o cara que senta ao lado, se ele for um pouquinho mais curioso, colocar em prática, aprender, dar resultado, mensurar, ele vai estar na sua frente e esse gap só vai aumentar. Então, quando eu venho para um evento desse, eu quero saber não só o que o marketing está fazendo, o que a área comercial está fazendo novidade, mas o que as pessoas estão fazendo com a tecnologia. Sim. Eu não quero saber do departamento de TI. Sim. Que aqui implanta. Não, eu quero saber, você, Bruno, no seu dia a dia, como é que você usa a IA? Que resultado você está tendo? Quais são suas dores? Como é que tá? E é isso que a gente procura transmitir, fazer, tirar as pessoas dessa zona de conforto e falar, cara, é para você do RH, para recrutar melhor, é para todo mundo. E a informação, o ensino nunca foi tão democratizado. Isso mudou muito as universidades, isso mudou muito cursos, isso mudou muito faça você mesmo. Sim. No intraempreendedorismo, porque hoje tem uma coisa que a gente discutiu ontem que é muitas empresas estão contratando gente boa sem job description. Sim. Falando, olha, você é bom, o que você pode fazer pela minha empresa? Porque contratar gente inteligente para falar o que fazer, como já diria Steve Jobs, é uma besteira, né? No final das contas. Vocês concordam com isso? Não, eu concordo. Eu acho que a gente tem que ir além de saber usar as ferramentas. Quando a gente fala aquela história que o dado é o novo ouro, mas entender. Semana retrasada, você estou para Minas, fui para Porto Alegre, você estava no Natal assim. Eu adoro conversar com o C-Level, às vezes com o CEO, porque às vezes o cara é da velha guarda. Sim. E ele está meio atordoado, ele sabe que é importante, mas quando começa. E aí teve um cara que ele foi muito sincero, um ex-CEO de uma grande empresa, ele olhou para mim e falou, Fernando, na minha época a informação era importante, agora todo mundo fala dado. E ele teve a humildade de falar, qual que é a diferença de dado e informação? Você pode me explicar? Maravilhoso. Aí eu falei, caramba, claro, né? Eu falei, dado é aquela coisa bruta, tal, o número numa planilha é um dado, só que o dado não te dá contexto. Você não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. Se eu falar o número 10, o que você acha, Bruno, o número 10? Não sei. Não, aumentou em 10% as vendas? Legal. Diminuiu, cresceu. Então, quando você dá o contexto, que o dado bruto é só um número jogado no Excel, no RP, no CRM e tal. E aí, a hora que você tem o contexto, aí você tem a informação. Sim. E essa informação te dá um conhecimento para você tomar a decisão. Então, saber separar. E as pessoas não estão preparadas, não foram educadas para olhar o seu dia a dia, o seu trabalho, para isso. Eu adoro quando eu ouço essas analogias, essa forma de demonstrar o conhecimento. Hoje, teve aqui o Dan, de manhã aqui também, que começou a falar com a gente, Dan Yamamoto. Ele falou, cara, eu gosto de olhar para o cenário, todo mundo fala de funil, eu gosto de olhar uma ampulheta. Falei, caramba, é uma outra forma de ver o mercado. Realmente, por causa da recompra, é uma coisa que a gente está acostumado. Mas, tipo, todo mundo olha o funil e parece que é uma regra, né? E a gente não está olhando em ampulheta. E é o que você falou agora, o 10. Mas o 10 para quê? Um 10 em ROI? É um 10 negativo? Ele pode ser o quê, esse 10? E a informação e dado que você... Galera, seguinte, eu vou colocar o Patreon aqui, tá? Então vocês comecem aí a pagar, tá? Fernando, quero aqui te agradecer, pedir suas considerações finais aqui para a câmera, onde te acham, tá? E que muito provavelmente a galera vai querer ver teu currículo, quer ver também onde foi para seguir seus passos, mas por favor, e eu, Bruno, sou muito grato de você ter vindo aqui falar com a gente, cara. Imagina, Bruno, eu que agradeço o convite aí, sua audiência aí, super bacana. Cara, as considerações finais não tem muita novidade, é continuar estudando de verdade, aplicando o Peter Diamandis falou isso, né? Acho que a grande habilidade que o ser humano tem hoje são duas, ser curioso e ser ágil, né? E eu acrescento uma terceira, é ser curioso, estude, aplique e mensure, né? Se o que você está fazendo está certo ou errado, porque as pessoas estão usando as ferramentas tal, às vezes pode ser uma distração, às vezes pode ser uma coisa bacana. Mas o principal conselho é aloque parte do seu tempo diário para estudar. Hoje eu estudo muito mais do que trabalho, porque esse estudo me dá conhecimento e vai realmente abrir portas, economizar tempo, mas assim, é difícil as pessoas entenderem essa mudança de tempo que a gente está vivendo. E que se você não estudar, não aplicar, não mensurar, infelizmente fica para trás. Crianças, estão vendo? O Fernando, ele corroborou com o Bruno. Vocês acham o Bruno chato? Quem é treinado por mim acha o Bruno chato, que fala de estudo. Mas olha, o Fernando corroborou com isso, tá? Então, mais que o Bruno, ouça o Fernando. Não, a gente é assim, aquele só long life learning, né? A gente é eterno estudante e mais do que nunca a gente está sendo exigido a isso, porque tem tanta coisa bacana, útil, que se você não aprender agora a aplicar, você está perdendo tempo, está jogando seu tempo fora e pior, seu concorrente, alguém do lado vai ocupar esse espaço. E só para fechar as considerações,
a tecnologia ela vai aumentando cada vez mais o gap entre as pessoas, entre as empresas, entre a sociedade. Que é a mudança que todos falam de cara. trajetória, né? Porque assim, imagine, nós temos acesso às ferramentas e aquele grupo lá não tem. O cara mal e mal tem um computador. E aí usa o celular para ficar nas mídias sociais, TikTok. Eu também uso mídias sociais, mas assim, a sociedade está tendo um déficit cognitivo, está atrofiando, está piorando. E quem está se aproveitando vai ser uma vantagem competitiva muito grande. E vai ser cada vez mais difícil você alcançar, tanto na física quanto na jurídica. A gente vai ter um episódio com PhD de educação, onde ele vai trazer o pensamento computacional, né? E essa questão de reflexão, como resolver problemas e tudo mais. E eu vou te dar o crédito de um dos episódios que vão vir para o Marketing de Podcast, que é o ROI da curiosidade. Legal, tá? legal. Que durante a gente conversando, foram várias janelas aqui do Chrome abertas na minha cabeça, e aí eu vou acabar fazendo isso. Fernando, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. Quem quiser me seguir, Fernando Godoy _oficial, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, vai ser um prazer aí continuar esse papo aí online. Sigam, porque eu vou seguir, vou trocar, vou lá colocar e eu vou perguntar, vou encher o saco do Fernando. Manda bala. Então assim, gente, finalizando mais esse episódio do Marketing The Podcast, como eu falei para vocês, o que o host de vocês está feliz de aprender não está escrito, tá? Então, poxa, Fernando aqui deu uma aula de pós-graduação, de MBA, de mestrado para vocês, talvez doutorado. Então, assim, no final das contas, estejam com a gente, coloquem o que vocês acharam do episódio. Quero agradecer aos patrocinadoras, a Yuma S.A., tá aqui com o Brunão, que está aqui operando o podcast. Aqui, o podcast só é possível devido a Yuma S.A. tá com a gente e operacionalizar isso aqui. Então, formação executiva em volta de segurança mental, saúde mental. E a gente tem o The Simos Marketeers, que é também um patrocinador, maior comunidade de marketing do país. JE Seguros, que aí se vocês vão contratar Porto, vão na JE. E temos a Uma Amore, que é a agência do marketing de podcast. É isso, e eu, fã de Kobe Bryant, fã de basquete, e que é viciado em basquete, vou falar o que Kobe falava. Keep going, Mamba out. Marketing The Podcast.